Olá, hoje eu, professor Euclides e a professora Juliana estaremos trazendo uma aula muito importante. Como as frases de cura atuam no nosso DNA. Isso faz parte de estudos científicos recentes e que vem validar o processo de hipnoterapia sistêmica adotado pela parapsicologia sistêmica, pela biosistêmica e por outras formas de terapia que pretendem trazer como base as leis sistêmicas, ok? Então, é uma aula extremamente rica, foi conteúdo que eu traduzi de vários artigos científicos lá da Rússia e a gente traz um conhecimento muito inovador, que está também muito enriquecido no nosso livro, né? O Manual do Ajudador Familiar Sistêmico, que vocês vão ter um capítulo lá com uma explicação muito rica e muito vasta sobre como as frases que antecedem primeiro as palavras e com as palavras você cria frases que vai causar uma transformação no seu DNA e que vai levar a processos de cura e autocura. Mas durante a aula agora vocês vão entender melhor isso. Vamos lá? Vamos lá. Então, as frases de cura. As frases de cura ou frases de solução, usadas em uma constelação familiar sistêmica, também são utilizadas com adaptações no trabalho em consultório, quando o ajudador familiar sistêmico faz uso dos roteiros de relaxamento sistêmico que compõem os processos da hipnoterapia sistêmica, né? Que a gente já falou nas outras aulas para vocês sobre isso também. Então aqui, o objetivo desta aula é trazer os conceitos sistêmicos e as teses das descobertas mais recentes da ciência que comprovam como as palavras podem atuar no nosso DNA. Continua? Então, o seu manejo, né, o manejo das frases de cura é um importante recurso para alcançar a solução desejada no trabalho de ajuda familiar sistêmica. Elas precisam ser ditas no momento certo para atingir o seu destino de libertar pessoas das amarras de identificação. Sabe o que é interessante? Muitos alunos, quando isso é utilizado, né, nas aulas, eles pedem às vezes onde que a gente encontra essas frases de cura, qual é o livro, vocês vão passar um roteiro sobre as frases de cura e aí vocês vão entender com essa aula por que essas frases elas não são decoradas, né? Não é um processo mecânico, é lógico que você tem que ter a ideia daquela frase e a finalidade que ela tem. Então aqui diz, elas precisam ser ditas no momento certo para atingir seu destino de libertar pessoas das amarras da identificação. Então, quando você tem essa noção de como essa frase pode ser feita, não precisa você decorar. A gente acha incrível que tem autores, consteladores, que lançam um livro, frases de cura. Então tem lá 300 mil frases. Isso é obsoleto e mecânico, porque o campo informacional, ele está em constante evolução. Principalmente durante a pandemia, houve uma evolução enorme do campo informacional, que é a verdade em movimento. Com isso, houve a necessidade de serem criadas frases de solução ou frases de cura que trouxeram novas abordagens. Então, como é que você vai saber criar uma frase? Através da sua percepção. É lógico que você tem que conhecer, ter noção de algumas posturas corporais que o campo apresenta e as dinâmicas de reconciliação ou reconciliações que serão feitas. Oi? As leis sistêmicas. As leis sistêmicas, né? Mas eu nunca me preocupei em decorar frases de cura. Eu nunca me preocupei. Cada constelador vai ter o seu estilo de criar essas frases. O importante é que ela atinja aquele objetivo buscado. Então, as frases de cura geram a força necessária no trabalho e não são aplicadas nas dinâmicas de reconciliação e são aplicadas nas dinâmicas de reconciliações, inclusões amorosas, integrações, aceitação, assentimento, reverências,
honrar destinos, gratidão e outras dinâmicas que podem ser apresentadas pelo campo, conforme a gente já está falando aqui para vocês. Então é preciso ter uma pausa entre uma frase e outra. Por quê? Porque a frase de cura, ela não são frases utilizadas para fazer reprogramação mental, mas para chegar na alma, né? Para atingir a alma. E quando ela chega no coração, significa que ela chegou na alma, porque o coração é a porta de entrada da nossa alma sistêmica. Então é preciso dar uma pausa, você fala, dá um tempo, alguns segundos, fala outra vez. E então, às vezes é necessário repeti-la 2 ou 3 vezes até que sejam interiorizadas pelo cliente, pelos representantes. Nós estamos falando aqui de uma constelação. Mas também no trabalho em consultório, onde são utilizados roteiros de relaxamento sistêmico, que eles são formados com as frases de cura, frases de solução, dentro do protocolo da hipnoterapia sistêmica também tem uma forma de você falar isso. Até porque elas precisam ser sentidas, né? Muitas vezes vocês vão observar isso, é até mais fácil de observar no campo da constelação, quando se abre uma constelação, às vezes a pessoa está falando de uma forma mecânica, e aí você vê que é de uma forma mecânica porque aquele campo ainda não está se movimentando, então aquilo precisa ser dito de uma forma que aquilo seja sentido, que venha da alma também da pessoa que está repetindo as frases de solução. Em consequência, as frases de cura criarão um movimento de energia na direção da solução, restabelecendo então o fluxo do amor. As frases expressam os pensamentos que criam a realidade. Olha como isso é profundo. As frases expressam os pensamentos que criam a realidade. Esses pensamentos podem ser conscientes ou inconscientes. Eles desencadeiam reações químicas no nosso corpo, né? Que produzem a emoção e a ação anunciada pelo pensamento. A frase emite um pensamento que vai modificar a emoção do presente. Deve ser dito sem emoção ou entoação, de maneira neutra, centrada e determinada pelo constelador. É lógico que isso é muito difícil de você fazer o tempo todo. Muitas vezes, quando você utiliza o apoio de uma música de fundo, numa constelação, e principalmente no trabalho em consultório, a música é um excelente aliado, você muitas vezes até usa uma forma diferente de expressar. Mas, de modo geral, elas deverão ser ditas de forma neutra. Você não grita, você não fala chorando, você não fala baixinho no ouvido do representante ou do seu cliente. Ela tem uma entoação que geralmente ela vai de uma maneira neutra. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo que você está fazendo uma constelação, né? E você pede, diga para ele, agora eu vejo você. É uma maneira neutra de dizer, diga, aí a pessoa repita. A pessoa repete, agora eu vejo você. Percebe que essa é uma maneira neutra. Agora você, diga para ela, eu vejo você, fala, eu vejo você, eu vejo você. Não. E também você não fala, veja se é possível, vejo você, vejo você. Não, então você fala de uma maneira que seja clara. Muitas vezes o representante ele nem consegue ouvir, ele está tão profundamente através de um estado alterado de percepção anímica, que você tem que repetir 1, 2 vezes até que ele consiga ouvir você falando, sem sair desse estado de percepção, né, para poder falar essa frase. Continua. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da hipnoterapia sistêmica. Então, a hipnoterapia sistêmica é um processo terapêutico, no caso, uma ferramenta, que faz uso de linguagens e imagens criativas de cenário, para a criação de uma nova realidade sistêmica familiar, a fim de contemplar a cura coletiva familiar e pessoal do cliente. Então, a hipnoterapia sistêmica é a principal ferramenta terapêutica utilizada pela parapsicologia sistêmica com a finalidade de que o cliente possa vivenciar a dissolução dos seus emaranhados sistêmicos, né? Isso a gente está falando do ajudador que vai trabalhar em consultório. Porque numa constelação você não usa qualquer processo de hipnose. Você não faz incorporações. Você não leva o cliente ou os representantes a entrarem no estado alterado de consciência. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão
fazendo tanta coisa que está distante do conhecimento de Bert. Bert não disse que numa constelação você precisa incorporar, você precisa levar uma pessoa a um transe. Tem pessoas que estão fazendo constelação com apometria, fazendo constelação com o Ho'oponopono, e são coisas diferentes. Você tem que se manter autêntico e fiel a Bert Helling. Se você cria uma coisa diferente, tudo bem, essa coisa diferente, nova, pode ter até seus méritos, mas não pode ser chamado de constelação familiar. Tudo na vida que você cria tem seu ônus e seu bônus. O ônus é o preço a se pagar. Bert foi perseguido. O Dr. Hammer, que criou a medicina germânica, também foi perseguido. Mas chegou um momento de bonança, onde o bônus veio. E o crescimento da constelação familiar no mundo todo mostrou que Bert tinha razão. Agora, o que a gente vê é que tem muitas pessoas inventando coisas. E elas não querem pagar o preço de ter criado uma coisa nova. Aí diz que é constelação pura, autêntica, que segue os conhecimentos de Bert Helling, não se mistura nada quando você está fazendo. A parapsicologia sistêmica é uma coisa nova, não é uma filosofia, é uma abordagem terapêutica. E a partir desse momento, também nós estamos tendo ônus e bônus, o preço a se pagar por ter criado uma coisa nova. Na verdade, você tem ramos diferentes de uma constelação familiar. Você tem o direito sistêmico, a saúde sistêmica, o direito sistêmico empresarial, a pedagogia sistêmica. Então, o que é uma constelação familiar? É uma filosofia com abordagem terapêutica. Se é uma filosofia que também tem a sua parte terapêutica, nós achamos que era possível criar uma nova forma de fazer terapia, tendo como base a lei sistêmica, que é a parapsicologia sistêmica. Então, a constelação familiar, ela se apresenta nas diversas formas onde há um relacionamento humano. O relacionamento humano numa escola, entre os operadores de educação, o diretor, os professores, os funcionários, os alunos e os pais dos alunos. É um meio de relacionar. Dentro da saúde, médicos, administradores de hospitais, enfermeiros, auxiliares, paciente e familiares. É uma outra forma de relação. Então, aí, em verdade, não existe ramo nenhum, existe só a constelação sendo aplicada em diversas formas do relacionamento humano. Quando você é um terapeuta, você tem uma relação com o seu cliente e ele também tem uma relação com você. Então, nessa forma de se relacionar dentro de uma terapia, é que a constelação entrou trazendo as leis sistêmicas. E aí foi criada a parapsicologia sistêmica, a biosistêmica, e fez com que, então, nós pudéssemos criar uma coisa nova, que por ser nova, poucas pessoas ainda conhecem. Mas cada vez mais a parapsicologia sistêmica vem se mostrando ser muito mais eficiente a nível de tratamento do que a antiga parapsicologia clínica, porque a parapsicologia sistêmica tem um foco no cliente, em tudo que ele traz para tratamento, mas a visão é ampliada para todo o sistema familiar, onde a gente vai buscar informação ou informações do campo informacional, o campo mórfico da família do seu cliente. Para isso, o parapsicólogo sistêmico, diferente de outros terapeutas, precisa desenvolver a sua percepção sistêmica, que só através dela ele vai acessar essas informações. Então, o foco dentro da parapsicologia sistêmica é o cliente, é o paciente, é o consulente, mas a visão é ampliada para todo o seu sistema familiar. E nós sabemos que o nosso sistema familiar é formado por quê? É formada por quem? Por almas sistêmicas, de vivos e mortos. Então, uma dinâmica que ocorreu há 7 gerações atrás, uma dinâmica da nossa família de perpetrador e sua vítima, pode, através de uma ressonância limitante, estar atuando na vida de muitos descendentes de forma pesada. Então, foi graças às leis sistêmicas e também tudo aquilo que a parapsicologia clínica trouxe. A parapsicologia clínica tem a sua principal ferramenta na hipnose tradicional, nos processos de hipnoterapia. Então, foi juntado com as leis sistêmicas. Acontece que, a partir desse momento, a hipnose, a hipnoterapia tradicional, ela não podia mais existir, porque a lei sistêmica não permite. Aí nós criamos a hipnoterapia sistêmica, porque utiliza, da mesma forma que uma constelação familiar, o constelador precisa falar frases de cura
Também o ajudador familiar sistêmico em consultório, seja ele um parapsicólogo sistêmico ou um terapeuta em biosistêmico, precisa utilizar dessas frases de cura. Mas ele não fala num contexto isolado de um representante para o outro, como na constelação apresenta. Ele vai falar para o seu cliente em consultório de maneira reservada e vai pedir para que seu consulente possa repetir. Por isso que nós trazemos essa aula. Como as frases, principalmente as frases de cura, podem atuar no nosso DNA, trazendo o processo de cura e autocura. Então, essas frases não são ditas, você não fala de maneira isolada o tempo todo, não. É só na última parte do atendimento e elas são inseridas nos roteiros de relaxamento sistêmico utilizado pela hipnoterapia sistêmica. Então, tem um protocolo e esse protocolo se chama imaginação criativa de cenários. Então, você ajuda o seu cliente a criar cenários internos, onde ele imagina, é um processo anímico e mental, locais diferentes, onde se darão processos de reconciliações. Ele vai imaginar também nesses cenários diferentes, pessoas vivas e mortas da sua família e outras pessoas que não pertencem à família, mas por certas situações de mágoa, de raiva, de rancor, ou de muita gratidão, estão ali a influenciar também o seu sistema familiar. Então, só para a gente finalizar aqui sobre a hipnoterapia sistêmica, então isso será facilitado quando o cliente é levado a experienciar um estado alterado de percepção anímica, que é diferente do estado alterado de consciência buscado pela hipnose clássica, que a gente viu isso lá na aula passada, né? Então, a hipnoterapia sistêmica, em seu processo, propicia a aplicação da regressão sistêmica, da reprogramação mental e anímica e a terapia energética através do seu protocolo exclusivo denominado de imaginação criativa de cenários. Então, a hipnoterapia clássica, a hipnoterapia ericksoniana, ela só vai trabalhar com o quê? Com processos de regressões intrauterina e de vidas passadas. A gente não trabalha com vidas passadas. Vai trabalhar a hipnoterapia tradicional com reprogramação mental, a hipnoterapia sistêmica trabalha com reprogramação mental e anímica. E nós vamos também utilizar um processo muito simples de terapia energética, porque no final do dia do tratamento, o seu cliente está muito cansado. E aí, se você puder fazer algum processo de energização, vai ajudá-lo. Mas muito simples, você não precisa formar em reiki 1, 2, 3, 4, 5, reiki tibetano, reiki não sei o que, não. É só uma doação simples de energia. Então, o processo ele é muito interessante, porque é o processo de imaginação criativa de cenários, que tem um nome, não foi à toa. Então, o DNA é considerado o nosso campo morfogenético. Nós demos aula explicando a vocês o que é uma aula específica sobre o campo morfogenético, o campo morfo, o campo informacional familiar. Então, o nosso DNA é o nosso campo morfogenético, o nosso pessoal, ligado ao campo maior da família, pois nele está todo o nosso registro, sujeito a sofrer influência das frases. Olha que interessante. Vou repetir, o DNA é considerado o nosso campo morfogenético, pois nele está todo o nosso registro, sujeito a sofrer influência das frases, pensamentos e sentimentos, pois esses causam transformações genéticas. Essa afirmação vem dos estudos mais recentes, dos estudos científicos que está sendo feito na Rússia. Com base nesse conceito, podemos afirmar que o DNA possui duas regiões distintas, que correspondem a duas formas diferentes de expressão. Então, o nosso DNA, ele possui duas formas diferentes de se expressar. Vamos ver então. A primeira região é a região da proteína codificada. Da proteína codificada, perdão, que corresponde a 1,3 do nosso DNA. Então você é filho de japonês, por exemplo, é filho de coreano, é filho assim, tem o seu pai era da etnia lá do Oriente. Então ele tem os olhos rasgadinhos, né? Você provavelmente vai nascer com alguma característica também bem parecida. Então isso é a genética codificada, é o código que os genes vão passar de geração em geração. Ah, minha mãe tinha olhos claros, eu também nasci de olhos claros.
Agora vamos para a segunda região. Então, é a região, perdão, a primeira, de tudo que nos chega através da genética, ou seja, tudo que nos chega através dos genes, 1,3% do nosso DNA. A segunda região é da proteína não codificada, correspondente a 98,7% do nosso DNA. E são biofótons, energia. Essa região está sujeita à nossa linguagem humana e a nossa linguagem vem acompanhada de pensamentos, sentimentos e imagens. Então, não adianta você falar nada para aquela 1,3, até porque que ela não muda. Tudo que nós vamos falar vai ser aplicado e vai chegar nessa segunda região ou nessa segunda forma de se expressar do nosso DNA, que é 98,7%, que até bem pouco tempo a ciência considerava como lixo. Era chamado de parte do DNA lixo que não teria utilidade nenhuma. Mas agora as pesquisas têm mostrado que não é assim. Essa região está sujeita à nossa linguagem humana. E a nossa linguagem vem acompanhada de pensamento, sentimentos e imagens. Então, continuando aqui, assim tudo que falamos poderá mudar o nosso DNA. Senão você falava assim, cada dia mais a minha vida está maravilhosa. Você acorda de manhã e fala, minha vida todo dia, sob todos os pontos de vista, está maravilhosa. E cada vez você está numa situação pior. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, lá no Rio de Janeiro, ela acordava cedo, 8 horas da manhã, colocava lá num programa da rádio, que era um astrólogo, né? Falava sobre signos, né? Ele tinha uma frase que ele falava, minha mãe repetia e eu também repetia, né? Era, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. De repente, essa frase pode atuar no nosso DNA, mas nós temos que ver de como essa frase é dita. Se você tem barreira, se você é depressivo, você fala essa frase todo dia, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, mas não acredito nisso, minha vida é só sofrimento, é só sofrimento. Então, muitas doenças vão impedir que as palavras que criam frases possam atuar na nossa vida, porque elas representam as barreiras. A depressão, principalmente, é uma grande barreira. Você pode ficar 24 horas repetindo a mesma frase, mas se você tem depressão, isso não vai atuar. Então, contudo, isto agora prova-se que era uma compreensão equivocada. O quê? Que 98,7% do nosso DNA não tinha qualquer utilidade. O que se comprovou? O papel do 98,7% do nosso DNA, qual é o papel? Qual é a função? É dirigir os nossos genes, que por sua vez dirigem as proteínas. Essa porcentagem não é feita de molécula, e sim de energia. Então, o nosso genes, ele vai comandar aquela outra parte, 1,3%. E os nossos genes vão passar a característica genética que nós temos, que nós recebemos do nosso papai, da nossa mamãe e da nossa família. Não, nessa família tem um monte de gente que é baixinha. Então, os genes vão passar essa característica de nessa família todos serem pequenos. Não, o genes vai passar uma característica que nessa família todo mundo tem olhos azuis. Então, o genes é que vai comandar a forma de expressão 1,3. E quem comanda os genes? Se o genes comanda a outra parte, que traz a característica genética, 1,3, quem comanda os genes? É justamente a outra forma de expressão do DNA. 98,7, biofótons, energia. Então, e quem controla esse 98,7% que controla os genes, e os genes vão controlar a outra parte do DNA, que é a codeína protificada. As frases, as palavras criam frases que vão atuar no 98,7%. Essa parte do DNA atua nos genes, e os genes, então, vão atuar na outra forma de expressão do DNA, 1,3%. Olha como isso é revolucionário. Então, finalizamos essa aula. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Até mais.